Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje do capítulo 8 do livro Conceitualização de Casos Colaborativos, esse roxinho aqui na imagem abaixo. É um livro de Cooking, Padesky e Dundley. E o tema deste capítulo é o capítulo 8, que nós vamos falar sobre aprendizagem, ensino da conceitualização de casos. Então vamos falar sobre como realmente aprender, né? E como também ensinar a conceitualização de casos. E, gente, só antes de iniciar, aqueles recadinhos que eu sempre faço, lembrando, não é um audiobook, é um estudo sobre os principais pontos do capítulo. Então, a gente estuda um capítulo por semana. Hoje, nosso encontro 8, capítulo 8. A playlist com as aulas anteriores está abaixo na descrição do vídeo, tá? São 9 capítulos, significa que semana que vem é o nosso último encontro deste livro. A gente vai depois, nós temos o período para quem for solicitar o certificado, e aí, a partir do momento, depois que passa esse período do certificado, nós temos um novo grupo de estudo, um novo estudo de alguma coisa, tá? Lembrando que é uma aula sobre o capítulo do livro, então não tem como ser uma aula rápida, tá? Eu sempre tento manter entre 40 e 50 minutos, mas claro, por se tratar de uma aula, pode ser que ultrapasse. Por exemplo, gente, quem leu este capítulo 8, ou quem ainda vai ler, vai perceber que este capítulo 8 é um capítulo bem extenso, né? Tem bastante informações. Eu vou aí tentar resumir, tentei aqui fazer nas minhas anotações algo bem resumido, para ficar bem objetivo mesmo, para cumprir o propósito do nosso encontro, tá? Mas é um capítulo muito completo, e aí eu já faço aquela indicação que eu sempre falo, né, aquele aconselhamento. Leiam sempre o livro, gente. Leia o capítulo antes da aula, antes de assistir aqui, ou leiam um capítulo depois de assistir aqui, mas leiam, porque o capítulo ele vem nos trazendo falas, ele vem nos trazendo exemplos práticos para que a gente consiga realmente entender como funciona na prática, tá? Sobre o certificado, eu vou falar a palavra-chave uma vez, já falei 7 palavras-chave nas aulas anteriores, uma em cada aula. Essa vai ser a 8ª palavra-chave, semana que vem a palavra-chave número 9, tá? Então, anotem as palavras-chave, com a de hoje, palavra número 8, tá? Vou falar a palavra uma vez, 8 não é a palavra-chave, tá, gente? Por favor. Eu vou falar a palavra-chave uma vez durante a aula, e eu não repito. Então, assista com calma, ouça, anote a palavra-chave, tá? O material de apoio, o slide aqui, eu sempre envio no grupo, tanto no grupo do WhatsApp quanto no grupo do Telegram. O link está abaixo aqui na descrição. Eu mando hoje ou eu mando amanhã, mas eu mando. Às vezes eu costumo demorar um pouquinho, mas eu mando. Se você chegar, entrou no grupo, não tem ali o capítulo 1, não conseguiu o capítulo 2, me chama lá no privado que eu te envio ali os capítulos anteriores, tá bom? Não tem problema aí, caso você precisar, só me pedir, me solicitar que eu te envio todos os capítulos, todas as anotações. Claro, gente, que eu envio enquanto eu estou fazendo as aulas, né? Depois que eu passar o tempo do certificado, eu já não tenho mais esses arquivos, eu não fico guardando eles aqui, tá bom? Então, entrando no capítulo 8, que os autores aí, a proposta dos autores, tá? Gente, para quem tá chegando agora e não me conhece, tá? Miris Formagini, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Sinta-se à vontade, eu espero que o que eu venha falar aqui ao longo dessa aula faça sentido para você, tá bom? Inclusive, já deixo aí, quem não me conhece ou quem já me conhece, eu quero que vocês comentem se faz sentido o que eu estou falando na aula, se não faz sentido, se ficar dúvida, gente, deixa nos comentários pra gente conseguir aí ajudar um ao outro, tá bom? Então, a conceitualização de caso, ela é a espinha dorsal aí da nossa intervenção terapêutica, não somente na TCC, tá, gente? Conceitualização de caso não é algo exclusivo da terapia cognitivo-comportamental. Outras abordagens também fazem a conceitualização de caso. Claro que cada uma abordagem vai fazer isso adaptado à abordagem que trabalha, tá? Nós estamos falando dentro da TCC, né? A conceitualização de caso ela é algo principal na intervenção porque vai conectar tanto os sintomas, o comportamento dos nossos clientes ali, com as opiniões, com as experiências da vida dele, com a interpretação que ele faz. Porém,
tanto para os terapeutas aí que estão em formação, para quem está aí na faculdade, para aqueles que estão na pós-graduação, para aqueles que estão, eu terminei a faculdade, mas ainda não entrei numa pós-graduação, ou eu já tenho pós-graduação, estou fazendo transição de abordagem. Conceitualização de caso, independente para qualquer profissional, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida de maneira contínua. Eu preciso estar sempre aprimorando. Mas eu formei há mais de 10 anos, tá? Meu caso aqui, eu formei há mais de 10 anos, então estou formada, não preciso mais me atualizar. Não, você precisa sim se atualizar. Inclusive, no capítulo 8, os autores vão falar sobre isso, que é uma competência que ela pode ser tanto ensinada quanto aprendida, e que faz parte de nós profissionais estar sempre ali buscando workshops, cursos, especializações. Nós precisamos, faz parte de se tornar um bom profissional, estar sempre participando de alguma coisa. Mas eu sou bom demais, eu não preciso participar de workshop, eu não preciso participar de palestra. Não existe isso, tá? Todos os profissionais precisam estar se atualizando, porque a área da saúde, ela muda todo mês, não vou nem falar que é todo ano. Ultimamente nós estamos vendo essa mudança acontecendo muito rápido, tá? Então, no capítulo 8 vai falar justamente isso, sobre como pode ser ensinada, como pode ser aprendida, explorando ali métodos para facilitar a prática de uma maneira reflexiva e colaborativa, que vai ser essencial para que a gente faça uma intervenção realmente eficaz, realmente eficiente, tá? A conceitualização de caso, ela é considerada uma habilidade de nível superior na TCC. E ela exige que nós, terapeutas, a gente possa integrar ali várias camadas de conhecimento, várias camadas de habilidade. Gente, essa questão de ser uma habilidade de nível superior não significa que eu, iniciante, não posso aprender. Eu posso sim, tá? E, inclusive, os autores vão falar o que é necessário para que a gente consiga realmente aprender. Mas aqui está falando que não é algo que eu vou simplesmente aprender, é algo muito fácil. Não, é uma habilidade que eu possa desenvolver. E quando eu desenvolver, significa que eu estou evoluindo enquanto profissional. E o processo, ele vai envolver o uso da teoria genérica, né, da teoria geral da TCC, e de teorias específicas para diferentes transtornos. Então, não adianta eu entender somente da TCC. Se eu estou atendendo depressão, eu preciso entender o que é a depressão, tá? Não somente a TCC, mas eu preciso entender o transtorno, as teorias de cada transtorno que eu estou atendendo e aplicar de maneira colaborativa junto com os meus pacientes para entender as experiências do meu cliente dentro daquilo ali que eu estudei. Então, a conceitualização, ela vai servir como uma base para a aplicação de intervenções cognitivas e comportamentais baseadas em evidências. Então, além de competências básicas, né, nós também vamos nos beneficiar de metacompetências, que seria o empirismo colaborativo, a adaptação do nível de conceitualização ao cliente em diferentes momentos da terapia e a integração de pontos fortes do cliente. Então, não é somente eu pegar a teoria da TCC e eu pegar a teoria do transtorno, mas eu preciso fazer toda uma conceitualização aqui. Então, eu preciso adaptar a conceitualização à realidade do meu cliente. Então, eu não posso, às vezes, fazer algo muito simples, ou às vezes eu não posso fazer algo muito complexo. Eu preciso integrar aqui os pontos fortes, o que o meu paciente consegue, o que ele não consegue fazer, e eu venho trazendo isso aqui. No capítulo passado, nos 3 capítulos anteriores, nós falamos sobre o Mark. E a terapeuta dele, né, ela usou os recursos e ela não simplesmente abordou os problemas do Mark, mas ela também identificou ali e fortaleceu a resiliência, o que vai ajudar, né, no caso do Mark, ajudou ele ali na prevenção de recaídas e também a alcançar as metas de longo prazo. Então, a gente preocupa muito, muito em focar no problema do nosso cliente. A gente quer entender a depressão, a gente quer saber como a depressão funciona, a gente quer saber como é essa depressão para o nosso cliente. Sim, a gente precisa saber isso, mas a gente também precisa entender como é as coisas para o nosso
cliente, mas, por exemplo, meu cliente, ele está ali depressivo, mas mesmo na depressão, a minha paciente, o autor até vai dar um exemplo ali no final do livro, né, de uma paciente que, por mais que ela esteja em uma depressão profunda, ela sempre vai muito bem arrumada para a terapia. Isso é um ponto forte, gente, porque apesar de tudo que está acontecendo para ela, ela ainda consegue forças para conseguir ali seguir em frente, vestir, se arrumar. Isso é algo positivo que nós precisamos pontuar, porque isso vai fazer diferença na hora de intervir, tá? Isso a gente vai estar acrescentando também na conceitualização de caso. Então, terapeutas habilitados, né, os profissionais aí que já estão mais acostumados com a conceitualização, são mais flexíveis e conseguem alternar entre os níveis descritivos, né, e inferenciais aí de conceitualização, ou seja, uma característica que pode predizer melhores resultados terapêuticos. Então, eu consigo descrever, eu consigo fazer uma conceitualização transversal e eu consigo fazer longitudinal ali de uma maneira mais eficiente. Tem um estudo que o livro apresenta que ele vai sugerir que terapeutas mais competentes têm melhores resultados com seus clientes. Óbvios, né? Se eu realmente me dedico, se eu realmente busco, se eu realmente estou me dedicando, claro que eu vou ter resultado muito melhor com o meu cliente. E essa competência, geralmente vai estar ligada à habilidade de desenvolver boas conceitualizações de caso e aplicar essas implicações aí às intervenções terapêuticas, tá? O livro vai trazer um exemplo do Leonel. Ele é um paciente que estava procrastinando devido a imagens traumáticas ali e só colocando, o livro não nos traz o exemplo, o caso do Leonel de uma maneira terapeuta-cliente, tá? Ele vai trazer esse caso aqui de uma maneira profissional e supervisor de caso, porque agora nós estamos falando do ensino profissional da conceitualização, da aprendizagem enquanto profissional. Então, este capítulo ele vai tratar do terapeuta na supervisão de caso com seu supervisor, com outro terapeuta, tá? Então, o terapeuta do Leonel, ele revisa a conceitualização original que o terapeuta faz ali com o Leonel, né, o terapeuta do Leonel, ele revisa uma conceitualização original ali com base em novos dados observados ali dentro da sessão e transforma a dificuldade, que é a procrastinação, em uma oportunidade para uma intervenção terapêutica mais profunda. Quando ele faz isso, o terapeuta ele vai utilizar habilidades avançadas de observação, avaliação e ajustes da conceitualização, exemplificando então as competências descritas no modelo. Então, nós precisamos ter essa flexibilidade, esse ajuste contínuo da conceitualização, das intervenções ali, em resposta ao feedback que o nosso cliente vai nos trazer, porque isso é um aspecto essencial da TCC. Então, à medida que o meu paciente ele vai me trazendo algumas questões, eu vou flexibilizando, eu vou ajustando para dentro da realidade deste meu paciente. As habilidades de conceitualização, elas vão nos ajudar, nós terapeutas, a manter, então, a terapia direcionada e adaptável, facilitando, então, a evolução do processo terapêutico aqui, conforme novos aspectos do problema do paciente vão sendo revelados. Então, a conceitualização de caso, ela é uma habilidade central na TCC e ela vai envolver uma compreensão detalhada dos problemas do nosso cliente a partir de uma perspectiva teórica e clínica, tá? Então, o processo de aprendizagem dessa habilidade, ele é amplamente treinado, ele é amplamente descrito aí em diferentes modelos e destacam a importância de 3 tipos de aprendizagem, que a gente vai falar aqui brevemente, que é a declarativa, processual e reflexiva. E aí esses aspectos são fundamentais para o desenvolvimento completo das competências para a conceitualização de caso. E aí, gente, eu vou passar, né, pela questão de tempo, eu vou passar um pouco mais resumindo essas questões, mas eu aconselho que vocês leiam o capítulo, porque o capítulo vai nos trazer algumas imagens aqui, né, não algumas imagens, mas uma tabela de quais competências eu preciso desenvolver
enquanto eu sou um terapeuta iniciante, enquanto eu sou um terapeuta intermediário, e o que eu preciso desenvolver para ser um terapeuta mais avançado, tá? Por exemplo, como terapeuta iniciante, eu preciso desenvolver uma boa aliança terapêutica, eu preciso entender o modelo de 5 partes. Como um terapeuta iniciante, eu preciso entender de análise funcional para fazer com o meu paciente. Então, tem algumas habilidades, algumas técnicas que são básicas para o terapeuta iniciante. Então, mas eu não sei análise funcional. Estuda, né? A gente precisa, isso é básico aqui na TCC, tá? Nós precisamos entender o básico, pelo menos. E aí, à medida que a gente aprende o básico, a gente muda para o estágio de terapeuta avançado. O autor até vai trazendo essas questões e é bem interessante. Eu sempre vou aconselhar que vocês leiam o livro justamente por isso. Os autores vão nos trazer isso com uma riqueza de detalhes muito grande e facilitam demais o entendimento, tá? Que não tem como eu ficar falando muito, porque como eu falei, é uma aula, então eu preciso resumir os principais pontos, porque senão a gente vai ficar aqui 2, 3, 4 horas. Nós já ficamos, né, em aulas de livros passados, nós ficamos 2 horas e meia estudando um capítulo, meio capítulo, né, o manual clínico dos transtornos psicológicos. Nós gastamos 2 aulas, nós ficamos 2 horas e meia no capítulo 1, da primeira parte, gastamos 5 horas, gente, para estudar um capítulo. Esse não é o meu objetivo mais aqui, meu objetivo é realmente resumir, para deixar bem esclarecido para vocês, tá? Leiam então aí. Então, a aprendizagem declarativa, que é o primeiro ponto aqui, tá? Ela vai referir, então, à aquisição do conhecimento relevante quando eu adquiro, quando eu aprendo, tá? Teorias da TCC, os estágios do protocolo de tratamento, entender ali, em princípio, né, como estruturar a TCC. Então, aqui estamos referindo a saber que é o básico. Esse saber que, pelo menos o básico, eu sei estruturar uma sessão de terapia, né? Eu sei os protocolos de tratamento, eu sei o que é a depressão, eu sei lidar com o básico, pelo menos. Então, vai se referir ao conhecimento teórico, conhecimento técnico sobre a TCC. Gente, se você não sabe o que é a depressão, se você não sabe os critérios básicos para um diagnóstico de depressão, como que você está tratando a depressão? Então, aqui nós estamos falando de um conhecimento teórico, um conhecimento básico, algo simples aqui, que nós precisamos entender, tá? Isso vai envolver a aprendizagem de modelos e teorias que vão orientar a nossa prática, como o modelo cognitivo, os processos diagnósticos ali e a compreensão de como aplicar esses conceitos na prática clínica. Esse tipo de aprendizado aqui, né, ele vai nos ajudar a entender e organizar os diferentes elementos que compõem a conceitualização de caso. Percebam que é o básico que eu estou falando aqui. Não tem nada assim, Tamires, mas conhecer a teoria da TCC, gente, quais são os princípios? A Judith Beck nos trazem 14 princípios básicos. Não é decorar, mas é saber aplicar isso na prática. Você não precisa saber de qual os 14, mas eu preciso saber que a questão da flexibilidade, se eu não entendo o básico do diagnóstico de depressão, como eu vou tratar a depressão, se eu não sei a diferença de depressão para ansiedade, então eu preciso entender o básico, tá bom? O segundo ponto, a aprendizagem procedimental, tá? Que aqui é o como fazer. Então, aqui nós já estamos falando da prática. Ok, na aprendizagem declarativa, eu tenho a teoria. Agora eu estou falando da prática. Então, ela vai se referir aos princípios, aos planos, aos passos envolvidos na execução das habilidades terapêuticas. Então, nesse ponto, nós terapeutas, nós vamos desenvolver habilidades práticas de condução da TCC, como formular perguntas práticas, realizar análise funcional, aplicar as técnicas terapêuticas, né? Entender o básico aqui do questionamento socrático. Então, perceba que aqui a aplicação, como eu vou fazer isso? Eu já sei o que fazer, né? Eu já conheço a teoria. Entenda, eu não tenho como fazer se eu não sei o que fazer. Então, preciso entender a teoria para poder fazer alguma coisa.
Se eu não sei a receita de bolo, como que eu vou fazer um bolo? Primeiro eu preciso saber a receita. Primeiro eu preciso ter uma farinha de trigo. Ou eu vou fazer de mandioca, eu tenho que ter a farinha de mandioca. Então eu preciso ter os ingredientes ali, tá? E aí, esse exemplo do bolo, eu achei agora, né, veio aqui aquele insight muito interessante. Perceba que não é eu pegar pronto e fazer exatamente assim, mas bolo se faz com farinha de trigo. Mas e se eu for intolerante a glúten, né? Se eu tiver ali algum problema, eu não posso comer o glúten. Então, faça de mandioca, né? Ajustar a receita. Então, eu preciso saber o que fazer, eu preciso saber que eu posso ter variações caso tiver ali alguma questão. Por isso que eu falei sobre a experiência do meu cliente. Então, se meu cliente não pode comer farinha de trigo, eu vou fazer um bolo de mandioca. Ou eu vou fazer um bolo com outra farinha, que agora não me vem na cabeça, né? Mas eu vou estar alterando ali os ingredientes de acordo com a realidade do meu paciente. Então, isso aqui se encaixa perfeitamente nisso que nós estamos falando sobre a conceitualização de caso. Então, nessa parte aqui, nós precisamos, então, saber como fazer as técnicas básicas, tá? Então, essa habilidade processual, né, procedimental, ela aqui a gente está falando procedimental, gente, de procedimento, tá? Isso aqui é essencial para nos ajudar a conduzir a terapia de uma maneira mais fluida, colaborativa, de uma maneira mais eficaz. Então, nós terapeutas que temos essas competências procedimentais de maneira avançada, a gente consegue realizar melhor as intervenções em TCC com uma facilidade com uma maior facilidade, incluindo aí a conceitualização de caso. E aí, gente, só para deixar bem claro aqui para vocês que, Tamires, então eu preciso ter 10, 15, 20 anos de experiência. Não, os autores vão até nos trazer aqui alguns exemplos de uma profissional que ela começa a aprender, ela ainda não tem muita experiência, e aí, mesmo sem essa experiência, ela vai ali estar treinando a dramatização com outras pessoas. Então, não tem experiência? Pergunta a sua mãe, chama seu marido, chama sua esposa, chama seu filho, chama um colega aí que formou com você. Treinem um com o outro. Não, olha, deixa eu te explicar aqui. Me faz um favor, me ouça aqui enquanto eu te explico sobre depressão e depois me diz se isso faz sentido ou não para você. E aí eu sento e eu explico e a pessoa fala, olha, fez sentido. Ou não, olha, ficou confuso. E aí você questiona, né? Olha, o tom da minha voz, e é justamente isso que os autores vão ensinar, tá? Olha, o tom da minha voz fez sentido, né? Você achou que eu fui muito acadêmico, usei umas palavras muito difíceis, muito complicadas. Como que foi para você me ouvir falando? E a gente não apenas uma pessoa, façam com outras também, tá? Porque assim vocês vão pegando a experiência. Ter 10 anos, 20 anos de formação não significa experiência, tá? Vou dar exemplo aqui da minha cidade. A gente vai achar aqui, você vai encontrar pessoas aqui que têm 20 anos de formação e nunca trabalhou na área. Tem experiência? Não, tem 20 anos de formação. A experiência não tem nada a ver com tempo de formação. O terceiro aqui é a aprendizagem reflexiva, que vai descrever o que acontece quando nós, terapeutas, nos afastamos da prática clínica e observamos o que aconteceu com o objetivo de ampliar os conhecimentos e as habilidades e também de melhorar a conduta terapêutica. Então, aqui está envolvendo a nossa capacidade de revisar, de avaliar as nossas próprias intervenções e decisões. Então, aqui o autor até vai trazer um exemplo, não sei se nessa parte ou na outra, mas que se encaixa nisso aqui, que é a terapeuta que ela começa a atender um paciente e ela se sente incomodada com aquele paciente, aquela resistência muito grande que ela tem, e aí ela começa a conceitualizar ela. E essa conceitualização minha enquanto profissional é uma aprendizagem reflexiva, que aí quando ela começa a conceitualizar ela percebe que meu problema não é o paciente, meu problema sou eu. Ela pega esse paciente, eu sempre falo com os meus alunos, conceitualizar de transferência e contra-transferência não são termos exclusivos da psicanálise. E os autores vêm nos trazendo isso. Ela olha para o paciente e ela reflete ali uma visão do irmão dela.
né? Ela já sofreu bastante ali com e o irmão não quer mudar, não quer melhorar. E aí ela olha para esse paciente e cria uma resistência muito grande. Quando ela faz essa conceitualização própria, essa aprendizagem reflexiva, quando ela começa a analisar o porquê deste incômodo, o porquê dessa resistência, ela percebe que ela está fazendo a contra-transferência, né? Ela está olhando para o paciente, visualizando como se fosse o irmão dela ali. E aí, não o paciente cria a resistência, mas ela que está criando. Então, essa aprendizagem reflexiva é um processo de autoobservação e de ajuste contínuo que vai sendo essencial para a minha prática clínica, para que eu me aperfeiçoe e para que eu consiga garantir que as intervenções que eu vou fazer com este paciente sejam mais direcionadas às necessidades do meu cliente. Então, assim, sou obrigada a fazer terapia? Não, eu não sou. Mas uma coisa que eu falo que a gente deveria ser obrigado, pelo menos, é fazer uma conceitualização de caso em nós enquanto profissionais, para que a gente consiga entender por que a nossa resistência a determinada situação. A paciente, a terapeuta até utiliza a palavra que eu estou emperrada com este paciente. Uma outra, né, que ela fala, eu estou emperrada com este paciente, que é um paciente em que acredita em Deus, e ela fala, eu estou emperrada, porque ele quer estar perto de Deus e eu não acredito em Deus. E aí a terapeuta vai conceitualizando, o supervisor de caso conceitualiza essa terapeuta para entender o porquê que isso está travando ela, o que isso é diferente dos outros pacientes. E isso faz toda a diferença, né? Então, assim, é muito interessante a gente fazer isso. Por isso esse capítulo ele é muito rico, que ele vem falar sobre como nós podemos aprender a conceitualizar com os nossos clientes. E para conceitualizar com os nossos clientes, às vezes a gente precisa conceitualizar primeiro conosco mesmo, tá? Esses 3 tipos de aprendizagem aqui, né? Eles vão se complementar ao longo do desenvolvimento profissional aí do terapeuta, né? Desde os terapeutas iniciantes, estudantes ainda da graduação, os que já estão em pós-graduação, os que já têm mestrado, que já têm doutorado, isso aqui vai se complementando e é importante aí, independente do nível de qual terapeuta você é, vai possibilitar que nós, né, consigamos, então, aprimorar as habilidades de conceitualização de caso de uma maneira contínua. Então, no processo de ensino da conceitualização de caso na TCC, observa-se que os terapeutas em diferentes estágios de desenvolvimento profissional aprendem de maneiras diferentes. Então, no início da formação, né, quem está aí iniciando, quem ainda está na faculdade ou quem está recém-formado, vai aí se fascinar mais com a conceitualização de caso. Então, vai ter aquele olhar diferenciado pela conceitualização de caso, porque ela vai permitir aplicar as teorias à prática clínica. Então, nesse estágio inicial, o aprendizado ele é predominantemente declarativo, porque ele é mais focado no conhecimento teórico. Então, eu ainda acabei de formar, estou recente, então eu preciso conhecer a TCC, eu preciso estudar, eu preciso adquirir conhecimento, então ele é mais declarativo. E aí, vai aumentando aqui, tá? E aí, quando nós começamos, então, a dramatizar as conceitualizações de caso, aquilo que eu falei treinar com o colega, treinar com a família, treinar, ver se a família está entendendo, se faz sentido para o outro, se você está conseguindo se explicar bem. Essas dramatizações com profissionais é muito legal, tá? A gente vai te clarear a mente, assim, de uma maneira incrível, tá? Então, a partir disso, você começa a executar, mesmo que seja uma dramatização. Então, a gente começa a exigir aqui uma aprendizagem, né, um conhecimento procedimental, né? Então, a gente já vai mudando. Já os estudantes aqui palavras dos próprios autores, tá bom? Eles falam estudantes de pós-graduação, né? Porque lá nos Estados Unidos, só lembrando, há um nível diferente, né? Aqui a gente faz graduação, muitos profissionais param na graduação e não fazem pós-graduação. Fica aí 20, 30 anos sem fazer pós-graduação. Lá já não é tão comum isso, tá? Então, já os profissionais lá é muito comum a maioria ter mestrado, doutorado, né? Fora daqui do Brasil. No Brasil já não é tão comum isso. Então, os estudantes de pós-graduação, por sua vez,
tem então unir o conhecimento teórico com as habilidades terapêuticas em desenvolvimento, porque aqui os estudantes pós-graduação que eles colocam já são as pessoas que já estão no processo de atendimento, então já está aplicando ali, já está atendendo, já está nesse processo. Então eu tenho tanto conhecimento teórico, mas também já estou desenvolvendo as minhas habilidades terapêuticas, eu já estou intervindo. Então, esses estudantes de pós-graduação ainda demonstram certa artificialidade, porque está no processo de desenvolvimento, mas também são capazes de reflexões mais sofisticadas sobre a combinação tanto da teoria quanto da prática. Já os terapeutas mais experientes, aqueles que já trabalham na área há mais tempo, já têm um conhecimento muito maior, eles possuem um nível avançado de aprendizagem reflexiva, porque aqui nesse ponto, né, nós já conseguimos ali observar nossas escolhas terapêuticas, e essas escolhas terapêuticas, muitas das vezes, né, elas vão operar de uma maneira mais intuitiva e mais fluida, com base na experiência. Então, você já sabe, você já tem experiência, você age ali com base, já atendo depressão, meu foco é depressão e ansiedade, transtorno de humor, então já atende isso há tanto tempo que para você já é algo que vem naqueles insights assim, tá? São profissionais também que talvez, né, embora ali, eles não possam identificar imediatamente as regras, né, por que eu tomei essa decisão, simplesmente às vezes toma ali a decisão, essa reflexão posterior, né, ela vai permitir considerar princípios úteis e áreas de melhoria. Então, isso também vai ajudar o profissional experiente a se tornar melhor profissional, melhor supervisor também, aprimorando a prática clínica por meio de uma autoavaliação constante. Então, eu faço às vezes no automático e depois por que eu fiz isso? Nossa, legal. Aí eu começo a refletir. Eu fiz isso e não achei legal. Por que eu fiz isso? Por que não foi legal? Então, eu começo a refletir sobre aquilo ali. E aí, lembrando, né? Eu fazer uma coisa, eu ser experiente, não significa que eu vou ser boa o tempo inteiro, tá? A expertise ali em conceitualização de caso na TCC, ela é essencial para a nossa prática clínica, para que ela seja feita de maneira eficaz. Então, desenvolver essas habilidades, elas vão exigir não apenas um conhecimento técnico, mas também a capacidade de aplicar de uma maneira adaptativa, conforme as características e necessidades individuais do nosso cliente ali. Então, para orientar esse desenvolvimento, é fundamental seguir um processo estruturado que vai permitir uma aprendizagem contínua e progressiva ao longo da carreira. Então, nesse contexto, os autores vão nos propor um ciclo de aprendizagem, que são esses 4 tópicos aqui que vocês vão ver aqui nessa aula, e no livro vai aprofundar isso muito melhor, tá? Por exemplo, esse segundo tópico aqui, os autores se dedicaram mais de 20 páginas só para falar sobre ele. Então, percebam que estou realmente resumindo, gente, mas é algo bem detalhado que os autores nos deixaram, tá? Esses princípios são baseados aqui, esse ciclo de aprendizagem, né? Baseado nos princípios de Bennett-Levy, e vai ajudar aí nós, terapeutas, a aperfeiçoar nossas habilidades por meio de uma abordagem sistemática. Então, o ciclo de aprendizagem ele é composto por 4 etapas. Eu vou estar falando sobre as 4 etapas. Vou fazer aqui a introdução e depois vou estar tentando resumir aqui um pouquinho disso, tá? Primeiro, avaliar as necessidades de aprendizagem. Então, nós vamos identificar as áreas em que terapeuta, tá? Precisa aprimorar as habilidades e conhecimento. Definir objetivos pessoais de aprendizagem. Então, aqui nós estamos falando de nós, terapeutas, não do nosso paciente. Então, estabelecer metas claras para guiar o desenvolvimento profissional e melhorar a prática clínica. Participar de processos de aprendizagem declarativa, processual e reflexiva, que é a integração da teoria, da prática, né, reflexão para promover uma aplicação eficaz ali de técnicas e conceitualização, e avaliar o progresso de aprendizagem, que é a reflexão contínua sobre o nosso progresso ali e identificar novas áreas que precisam ser desenvolvidas ali, reiniciando todo esse ciclo. Então, eu não chego no 4 e acabo. Eu preciso voltar no 1 primeiro, de novo e avaliar as necessidades de aprendizado. Então, eu preciso estar fazendo todo esse ciclo, todo esse passo a passo. Cheguei no 4,
eu volto para o 1 primeiro, de novo, tá? Então, é uma abordagem muito útil, tanto para a supervisão, quanto para a consultoria, mas também para o nosso estudo pessoal, porque vai permitir aí que, independente do nível que você esteja, se você é iniciante, se você é intermediário, se você já é um terapeuta avançado, isso vai te permitir aprimorar de maneira contínua as suas habilidades na conceitualização de caso. E aí, como eu falei, o livro ele vai nos dar todo um passo a passo dessas 4 etapas. Eu vou fazer aqui um resumo, tá? Como eu falei, gente, só o passo 2 aqui, ó, os autores deixaram ali 20 páginas. É muita coisa, né? E eu estou tentando resumir para ficar bem claro, para que vocês consigam entender. Então, lembrando, leiam um capítulo para que faça sentido isso aqui que eu estou falando, tá? Então, o primeiro passo, como eu falei, está falando de avaliar as necessidades do aprendizado, né? Avaliar as necessidades nossa, porque aqui é um ciclo de aprendizagem minha enquanto psicólogo. Tá? Eu, Tamires, psicóloga, eu preciso estar sempre fazendo aqui. Então, eu vou avaliar as necessidades de aprendizado em relação à conceitualização de caso. Então, aqui, que os autores nos trouxeram uma tabela com ali várias técnicas que eu preciso desenvolver para saber se eu estou em um nível básico, intermediário ou avançado. Então, eu preciso avaliar. Eu preciso aprender algo? Tem algo que eu não sei? Tem algo que eu sei, mas que não está legal? Eu preciso melhorar? Então, aqui é sugerido que nós realizamos uma autoavaliação dos nossos conhecimentos, das nossas habilidades, especialmente em relação aos 4 princípios fundamentais da TCC. Então, essa avaliação ela pode ser orientada pelos quadros, como eu falei, tá lá no capítulo, tá? Quadros que vão orientar ali, né, que tem categorias das competências em tanto nível iniciante, intermediário e avançado. Então, tem ali todos os pontinhos ali eu posso avaliar. Eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Os autores até colocam assim, de 0 a 5. Coloca lá, você sabe, não sabe. Você se colocar, eu sei fazer uma boa aliança terapêutica. 1. Não, então eu preciso melhorar. Esse tá 5. Esse tá 4. Esse tá 3,5. Então, eu preciso estar avaliando isso ali para saber se tá bom, se eu preciso melhorar, se tá ótimo, perfeito, maravilhoso. Desconfiem, tá, gente? Eu não confio em quem é perfeito, maravilhoso. De 1 a 5, eu sou 5. Eu acho que a gente sempre precisa de melhorar ali, tá? É claro que também você não precisa estar em 1, mas eu acho que falar que a gente tá perfeito fica 4,9, mas, né, de 0 a 5, eu acho 5 muita perfeição aí. E a gente precisa estar sempre avaliando essa necessidade. E a aprendizagem, ela é um processo contínuo, porque o que é hoje considerado um transtorno, amanhã pode talvez não ser. Por exemplo, luto prolongado não era considerado um transtorno e hoje é. Então, eu preciso estar sempre ali nesse processo de aprendizagem contínua, tá? O terapeuta iniciante, então, ele vai adquirir um conhecimento básico, que é o declarativo, vai desenvolvendo habilidades práticas, que são procedimentais, ao longo do tempo. Então, a experiência acumulada, no entanto, ela não garante domínio completo, porque pode existir lacunas ali que precisam ser preenchidas. Então, terapeutas de nível intermediário, eles têm uma maior capacidade de personalizar as intervenções para cada cliente. Já os avançados conseguem integrar as abordagens de uma maneira melhor, conseguem superar os desafios mais complexos, são mais reflexivos ali. Então, a gente precisa estar avaliando onde eu estou neste momento. Essa avaliação, ela vai incluir aspectos como empirismo colaborativo, né, em que os terapeutas ali precisam utilizar as habilidades mais genéricas, mais específicas para colaborar eficazmente, ali, de maneira eficaz, né, com seu paciente, com seu cliente ali, durante a criação da conceitualização de caso. E o progresso no conhecimento sobre transtornos específicos e modelos de conceitualização também é avaliado. Então, essa ideia aqui de aprendizado, ela é contínua, tá? Então, as competências, elas precisam ser aprimoradas com estudo, supervisão e prática. Sou obrigado a fazer supervisão? Gente, ninguém é obrigado a fazer nada. Só é, entre aspas, obrigado a fazer se você quer se tornar um profissional melhor. Aí sim, você precisa fazer. Mas se você gosta de ser ali um profissional mediano,
não há necessidade de fazer, tá bom? Lembrando, a palavra-chave dessa semana, tá? Palavra-chave é avaliação. Anotem a palavra-chave, avaliação. Semana que vem vou estar mandando o link para vocês preencherem com as 9 palavras, tá bom? E aí na semana que vem também explico como funciona o processo de solicitação do certificado. Então, a palavra-chave, avaliação. O passo 2 aqui ele vai envolver definir os planos pessoais de aprendizado. Então, agora eu sei que eu preciso melhorar em algumas coisas. Então, eu preciso criar metas. Eu sei que eu preciso melhorar, então, na análise funcional. Como eu vou aprender? Então, eu vou definir ali passo, tá? Então, nós somos incentivados a avaliar as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, para escolher ali quais áreas são prioritárias de desenvolvimento, focando em uma ou duas áreas ali que vão trazer mais benefícios, tanto para mim, enquanto profissional, mas também para os meus pacientes. E esse processo ele pode ser feito com a ajuda de supervisores e é importante que você seja realista, tá? Bem específico. Então não adianta você falar assim, eu quero me tornar o melhor profissional do mundo, sendo que eu não sei nada sobre depressão e eu vou me tornar o melhor terapeuta do mundo em depressão. Pode se tornar? Pode. Mas eu não consigo começar hoje do nada e amanhã ser o melhor. Então eu preciso seguir um passo a passo real, tá? Então, os objetivos, eles precisam ser mensuráveis. A Clarissa, né, que foi um caso que foi exposto no livro, ela define metas claras para trabalhar com alucinações auditivas. Então, ela mede o progresso ali por meio do feedback de colegas. Então, ela pede o feedback de colegas, ela faz a autoavaliação, ela pede notas dos clientes dela sobre a adequação das conceitualizações ali. Então, ela vai perguntando, olha, eu posso treinar com você, colega de trabalho? Profissional, né? Pode. E aí ela pede esse feedback. E ela pede, gente, ela aceita, né? Porque tem muitos aí que pedem, olha, você pode me dar uma opinião? E não aceita a opinião. Então, a gente precisa estar aceitando a opinião para estar aplicando isso nas nossas vidas, tá? Então, ela vai medindo este progresso ali e vai ajustando conforme o feedback que ela recebe. Então, o sucesso seria considerado ali, né, talvez de uma escala de 0 a 5, para ela colocou como 3, que se ela chegasse na escala 3, ela já estaria muito satisfeita ali com o resultado, claro, com o objetivo de chegar a 5, mas se ela chegasse a 3, ela achou já o suficiente. Então, esse processo de definição de metas, ele é aplicável, né, em diferentes áreas, como empirismo colaborativo ou níveis de conceitualização, e o progresso em uma área ali pode beneficiar outras áreas que vai melhorar a competência geral do terapeuta. Lembrando que isso aqui nós estamos avaliando nós profissionais para oferecer o melhor trabalho para o nosso paciente, tá? O passo 3 aqui, que está falando sobre participar do processo de aprendizagem, né? Então, ele vai integrar esses 3 tipos, declarativa, procedimental e reflexiva, que é o modelo de Bennett-Levy também, tá? E aí, esse passo, ele começa com a aprendizagem declarativa, que começa primeiro na aquisição do conhecimento teórico. Leitura de livros, artigos científicos, participação de aulas, de workshop. Então, é a minha busca constante pelo aprendizado. Não é eu vou ler este livro hoje e tá perfeito, amanhã eu não preciso ler mais. Não, eu preciso estar buscando sempre conhecimento. Se eu não posso participar de um workshop, eu vou ler um livro, eu vou participar de um curso, vou assistir uma aula, né? Hoje tem tantas coisas aqui, uma aula gratuita acontecendo agora no YouTube, né? Estamos aqui falando sobre conceitualização de caso. Então, eu não tenho dinheiro para comprar um curso. Eu estou aí com a formação em psicopatologia, mas tem vários conhecimentos gratuitos, então não é a desculpa para você não se especializar de alguma forma, tá bom? Então, são métodos essenciais ali que vão fundamentar a nossa prática e são recomendadas para terapeutas em todos os níveis de experiência. Mas eu já tenho 30 anos de formação. Você precisa continuar estudando, tá? Então, após essa fase aqui, o aprendizado ele vai avançando para a dimensão mais procedimental, né? Que vai envolver a prática de habilidades por meio de dramatização, sessões clínicas, né? Feedbacks com supervisores ou com colegas ali.
o autor até vai nos trazer ali um profissional, né, que ele vai num workshop e aí nas primeiras ele vai aprendendo a teoria, depois ele vai aprendendo a prática até que chega um momento em que ele faz a própria reflexão do caso dele. Então é muito interessante. Leiam um livro, gente. Eu, sinceramente, embora é um livro antigo, né, um livro de 2010, eu acho ele um livro maravilhoso. Eu acho um livro que vale super a pena ler, tá? É um processo essencial para que nós, terapeutas, aí, aprendemos, né, internalizar as técnicas e refinar as competências por meio de uma prática estruturada. Então, a dramatização com feedback específico e construtivo é um dos métodos mais eficazes para esse aprendizado. E aí, dentro aqui do passo 3 ainda, né, o aprendizado reflexivo, que é que vai acompanhar todas as etapas ali, incentivando nós, terapeutas, a fazer uma autoavaliação contínua sobre as nossas sobre a minha mente, minhas emoções, meu comportamento durante o trabalho. Então, aqui eu vou revisar o meu atendimento, né? Não somente o negativo, mas também o que eu fiz de positivo. Inclusive, o autor ele vai falar isso. Avalie primeiro o que você fez de negativo, o que você fez de ruim, o que você poderia ter feito melhor, mas também avalie, após isso, o que você fez que foi bom, né? O que você achou que realmente foi útil no trabalho que você fez, o que você achou que realmente foi positivo no processo de terapia que você fez. Então, a terapia pessoal ali, a autoanálise, também são ferramentas úteis para o desenvolvimento dessa consciência, tá? Então, esse passo 3, ele vai promover uma evolução contínua baseada em evidências, integrando ali tanto os aspectos teóricos, práticos e reflexivos e vai fortalecer as nossas habilidades enquanto terapeuta. Já esse passo 4 no processo de aprendizado aqui vai envolver a avaliação contínua do progresso. Então, identificar novas necessidades de aprendizado, né? Eu melhorei. E aí, eu melhorei o suficiente ou eu preciso melhorar alguma coisa mais? Então, aqui pode ser aplicado em várias áreas, como empirismo colaborativo, conceitualização de caso, incorporação dos pontos fortes. Então, essa autoavaliação ali e o feedback dos meus colegas, dos meus supervisores e dos meus clientes também, tá? Os nossos clientes também precisam nos avaliar, porque você está fazendo a terapia para o seu cliente. Então, isso aqui vai ajudar a gente a medir o nosso progresso. A terapeuta Clarice, que o livro cita, ela avaliou o desempenho na escala de 5 pontos, né? Ela chegou ali em 3, ela conceitualizou alucinações auditivas, posteriormente validou o progresso com feedback de um colega e o do próprio cliente. O cliente indicou uma correspondência de 75% ali com a experiência do paciente. Então, assim, isso é muito positivo para que a gente consiga entender que, ok, 75% está ótimo, excelente. Preciso melhorar? Claro que eu preciso melhorar, mas eu já estou bem ali e agora já sei que se eu não estou 100%, o que eu vou fazer? Vou correr atrás desses 25%. Vou chegar a 100%? Nunca, né? Como eu falei, a área da saúde ela está mudando muito. Mas isso aqui vai nos ajudar a medir e a perceber, opa, isso não ficou legal, isso aqui poderia ter melhorado. Então, a gente vai buscando onde não está 100% para que eu possa melhorar. Então, esse hábito de planejar o progresso de maneira semanal, ou semana sim, semana não, né? E avaliando esse progresso ali, isso vai me ajudar a monitorar a evolução enquanto profissional. Se o progresso for insuficiente, eu preciso, então, de novas estratégias de aprendizado. Talvez supervisão, talvez mais prática ali. Então, vou considerar as possibilidades, tá? É uma abordagem que vai sugerir aqui que nós, terapeutas, né, ao longo da nossa carreira, a gente deve ali continuar aprimorando as habilidades com leituras, workshops, prática contínua, né, para garantir que nós estejamos integrando tanto o empirismo colaborativo, né, diferentes níveis de conceitualização. Lembra quais são os diferentes níveis? Descritivo, transversal e longitudinal. E também os pontos fortes dos nossos clientes, que são os primeiros capítulos que nós estudamos aqui no livro. E aí, esse aprendizado constante e essa prática reflexiva são essenciais para a evolução nossa enquanto terapeuta. Finalizando o capítulo, é muita coisa, gente. É muita coisa que eu estou resumindo aqui para vocês, tá? Esse capítulo, ele teve bastante folha, tem bastante texto aqui. No final tem alguns apêndices, né? Tem um apêndice que vocês podem estar lendo, utilizando, que é muito interessante, tá? É um capítulo que eu achei
excelente para nos aprimorar enquanto profissional. Então, deixa eu finalizando aqui, porque nós já temos um bom tempo, né? Quase 50 minutos de aula. Vou finalizando para que não fique tão extenso. Então, a avaliação da competência global, avaliar a minha competência enquanto profissional em conceitualização de caso, ela pode ser feita também através de medidas padronizadas. O livro vem até falar sobre a escala de terapia cognitiva, que vai avaliar colaboração, empirismo, microhabilidades. Também a supervisão, né? Outros terapeutas ali. Eu posso gravar sessões. Gravar sessões aqui, gente, precisa ser documentada com o seu paciente, tá? Se o seu paciente te permitir, você vai fazer um documento por escrito ali, explicando o porquê que você está gravando, o para que você vai utilizar essa gravação, se alguém vai ter acesso a essa gravação, sim ou não, para quê, por quê, precisa ser muito bem documentado, tá? Então, às vezes você vai gravar, você vai avaliar ali os pontos fortes, né? Definir metas ali, revendo, ouvindo ali aquilo que você fez. Nunca grave uma sessão sem falar com o seu cliente. Ah, mas eu gravei só pra mim. Se essa fita, por algum motivo, gente, acontece qualquer coisa pra você perder essa fita. Essa fita, hoje eu revelei minha idade, né? Se essa gravação, por algum motivo, sei lá, sai ali, o seu paciente não sabe, isso vai dar um problema grande. Então, não grave nada sem a permissão do seu paciente por escrito. Não simplesmente, não, eu aceito para gravar, ok, tudo bem. Não, tá? Nunca faça isso. Tem ali também outras maneiras, né, que a gente pode estar avaliando essa qualidade ali. Talvez você pode utilizar um checklist de autoavaliação. Você pode estar levar o caso para a supervisão, a gente sempre precisa, né? Então, levar o caso para a supervisão, estar conversando ali, pegar feedback do profissional e, como eu falei, feedback dos colegas de trabalho também. Na supervisão, a gente, terapeuta, né? Nós aprendemos a lidar com as nossas limitações, como a falta de conhecimento. O livro até mostra um caso de um terapeuta que ele está atendendo uma questão e ele fala, olha, eu acho que atendimento transtorno de ansiedade social ou transtorno do pânico. Então, ele nem sabe o que é uma ansiedade social, ele nem sabe o que é transtorno do pânico, ele sugere que pode ser transtorno do pânico por causa de um ataque do pânico, e aí o terapeuta fala, olha, ataque do pânico pode ser da ansiedade social, não um transtorno de pânico em si. Então, eu preciso estar estudando. Então, na supervisão, eu começo a aprender o que eu posso. Olha, realmente, pode ser que seja, sim, uma ansiedade social, pode ser que, sim, seja um transtorno do pânico, mas a gente precisa estar avaliando, precisa estar melhorando. Então, na supervisão, você também consegue aprender melhor sobre isso. O supervisor, ele vai te orientar o que você precisa estudar, né? Quais as práticas, técnicas ali que você precisa desenvolver, habilidades ali. Então, o próprio supervisor, ele também pode utilizar alguma dramatização para te ensinar, né? Talvez a realizar uma boa aliança terapêutica. Em níveis mais avançados, você vai aprendendo a estruturar as sessões de consulta, identificar ali os objetivos de aprendizado dentro da sessão, tá? Da supervisão, discutir ali as dificuldades de maneira com mais confiança, até mesmo com o próprio cliente. O livro também nos traz um caso de uma paciente, de uma terapeuta que tem dificuldade com o horário, e aí ela fala isso com o cliente, ela joga para ele, olha, né, eu tenho essa dificuldade, isso me prejudica, isso prejudica você, então que tal a gente fazer um experimento comportamental aqui pra gente ajustar essa questão de horário? Então isso aqui tudo vai evoluindo à medida que a gente vai aprendendo, tá? Então, tanto os supervisores, né, ou os instrutores, no caso eu que sou supervisora, a gente precisa estar adaptando o ensino também ao nível de habilidade do terapeuta. Então, se você é um terapeuta iniciante, eu tenho 20, 30 anos aqui, eu sou um excelente terapeuta, e eu começo a te tratar como um profissional já experiente, mas você já é formado, você já estudou, você já está atendendo, então eu preciso adaptar, olha, qual é o seu conhecimento? O seu conhecimento é básico? Ok, então vamos começar do básico. Vamos começar, então não é... o supervisor, ele precisa também entender esse nível de dificuldade, porque às vezes está iniciando. Eu sempre falo isso com meus alunos, né? Gente, calma, errar faz parte. A vantagem da supervisão é justamente que você está em um ambiente em que você pode perceber o seu erro, reconhecer e mudar. O problema não é errar, o problema é você errar, ver que errou e
ignorar aquele erro completamente. Não, a gente precisa ver que errou e modificar para que não erre novamente. Então, a gente precisa estar utilizando ali, né, trabalhando, ensinando. Se você é supervisor, também trabalha com supervisão de caso, você precisa estar adaptando o ensino ao nível de habilidade do paciente, do terapeuta que você está supervisionando ali, utilizando exercícios adequados para a capacidade deste terapeuta, tá? Então, finalizamos, então, o nosso capítulo 8, aprendizagem e ensino de conceitualização de casos. Tentei resumir aqui para vocês toda a proposta desse livro. É muita coisa mesmo. Leiam, gente, o livro para que esse conhecimento faça mais sentido para vocês, tá? Semana que vem nós vamos discutir o capítulo 9, o último capítulo deste livro, que é a avaliação do modelo. Então nós vamos falar aqui sobre este modelo, a proposta que os autores nos trazem aqui. Eu espero, gente, que vocês estejam gostando, né? Tenham gostado da discussão deste capítulo 8, sobre aqui essa aprendizagem, sobre esse ensino de conceitualização. Eu espero que isso faça sentido para vocês. A gente agradece porque vocês ficaram até aqui. Peça aí já, deixa um joinha, não custa nada. Dá um like se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Assim eu entendo que o conteúdo que eu estou passando aqui é relevante para vocês. Isso me incentiva a criar novos conteúdos, tá bom? Eu vejo vocês na semana que vem para a gente falar sobre o capítulo 9, tá bom? Até semana que vem.